Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vou fazer a explicação e correção da semana 4 do terceiro ano do ensino médio. Essa semana nós vamos trabalhar a inclusão, mais especificamente a inclusão no ambiente escolar. E é isso que o primeiro texto traz para nós aqui. É importante a leitura deste texto para resolver o que se pede na sequência. E mais abaixo temos as atividades. Atividade 1, que a ideia principal é propor uma reflexão, solicita o seguinte: adaptação para a prática de esportes e exercícios de pessoas com deficiência deve observar o espaço, o material, as regras, a habilidade do estudante e a possibilidade de contar com professor de apoio ou estudante colaborador. Pensando nessas situações, responda. E aí temos a questão número 1. Com base em suas observações, cite 3 mudanças necessárias nas estruturas da sua escola que facilitariam a inclusão de pessoas com deficiência. Aqui temos uma pergunta que exige uma resposta particularmente pessoal, mas eu construí um modelo de resposta aqui com algumas possibilidades. E na atividade 1, uma possibilidade de resposta seria a instalação de rampas de acesso, de elevadores, de banheiros adaptados e uma sala de multimídia voltada a atender alunos com deficiência. Para verificar essas respostas, caso seja necessário, pause o vídeo e analise cada uma das respostas para construir a resposta de vocês. Na questão número 2, solicita o seguinte: um aluno cego pede para participar de uma partida de futebol na escola. Apresente aqui uma solução para a inclusão deste aluno na partida. Eu coloquei 2 soluções. A primeira seria a reprodução do futebol de 5, que é uma adaptação do futebol tradicional, voltado para pessoas com deficiência visual, onde todos estão vendados durante o jogo, exceto o goleiro, e utilizam uma bola com guiso. Uma segunda possibilidade seria este aluno jogar com outro colega, de mãos dadas, por exemplo, e utilizando uma bola de guiso para ter uma orientação através da audição. Na questão número 3, cite e exemplifique uma situação de exclusão que você já viveu ou viu em uma aula de educação física. Aqui também exige uma resposta muito pessoal, mas eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Coloquei o seguinte: o aluno com deficiência não participava da aula. O aluno apresentava uma deficiência na perna e não participava das aulas de educação física, nenhuma das aulas. O professor naquele contexto não incentivava a participação do aluno e muito menos reestruturava as atividades para que o mesmo pudesse participar. Aqui é apenas um exemplo para construir a resposta. Vamos à atividade 2. A atividade 2 solicita que você responda as questões seguintes. E a número 1 pede o seguinte: avalie as propostas abaixo para um projeto de inclusão escolar e indique quais estão em consonância com o texto. E aí, eu já fiz a leitura e já coloquei a resposta. Nossa assertiva certa é a letra D, em que a número 2 e 3 estão corretas, pois ambas tratam o tema inclusão de forma ampla e de forma correta. A proposta número 1 está errada, pois coloca o seguinte: um torneio esportivo com equipes formada apenas por estudantes com deficiência. Quando pensamos em inclusão, devemos pensar na participação de todos. E o ponto apresentado nessa proposta, em criar um torneio apenas com a participação de alunos com deficiência, é uma proposta que exclui os demais alunos. E nesse caso, não se traduz como uma proposta inclusiva. Então, por isso, a proposta número 1 está errada. Ficando assim nossa resposta letra D. Na questão número 2, nas aulas de educação física escolar, avalie as estratégias que visam a efetiva inclusão dos estudantes com deficiência. E aqui também já fiz a questão de corrigir. A nossa assertiva certa é a letra B, em que a estratégia 1 e estratégia 4 estão corretas e as demais estão erradas. A estratégia 1 apresenta o seguinte: as aulas de educação física devem oferecer condições de segurança, ser adaptadas e promover situação de modo a proporcionar a participação de todos os alunos. Correto. E a proposta número 4, as aulas de educação física devem ter um programa de educação física que desafie os alunos e permita sua participação, respeitando os limites individuais e impulsionando a independência. Também está correto. A número 2 está errada, pois as aulas de educação física devem incluir os alunos em turmas especiais.
E este ponto invalida essa assertiva, pessoal. Quando se tem turmas especiais, geralmente segregamos esses alunos a essas turmas e eles não têm a participação ampla com todos os outros alunos, ok? Na número 3, também está errada, pois as aulas de educação física não devem elaborar atividades competitivas nessas situações, já que os conceitos de melhor ou pior não devem estar presentes no dia a dia das aulas de educação física. Ela está errada, pois estes pontos aqui estão incorretos. É preciso elaborar atividades competitivas, pois através dessas atividades os alunos aprendem que em momentos eles vão ganhar e em momentos eles vão perder. E a número 5, as aulas de educação física devem dar oportunidade para que o aluno com deficiência participe das aulas e, para isso, quando necessário, deve adaptar as atividades de modo que a exigência seja sempre menor para esse aluno. Este ponto grifado é que torna essa assertiva errada. O aluno deve participar e ter um nível de exigência igual ao dos demais. Então, depois de analisar todas as assertivas, concluímos que a letra B, a assertiva 1 e 4 estão corretas. Na número 3 é solicitado o seguinte: tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca de excelência. Por trás deles está a filosofia de Barão de Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência, o respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, igualdade e a inspiração. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos são identificados quando o colega, os valores olímpicos e paralímpicos são identificados quando o colega, e aqui, pessoal, basicamente, a resposta é a letra E. Em suas ações, o fair play, jogo limpo, a honestidade, o desenvolvimento positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento de seus limites, a valorização da sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. As demais assertivas estão incorretas, pois elas apresentam um vício de definição. A definição colocada não condiz com o termo apresentado. Então, nossa resposta, letra E. Na atividade 3, é colocado um texto inicialmente para vocês e depois é questionado o seguinte: você já vivenciou algum destes esportes na educação física escolar? Qual? Descreva sua experiência e, se lembrar, escreva algumas regras. Então aqui temos provas do atletismo, realizadas de forma adaptada, temos o goalball, o handcycling ou handbike e, por último, a bocha. E aí, pessoal, é solicitado o seguinte: se você já vivenciou, você deve responder que sim ou que não, a depender do que você já vivenciou. Se você responder que não, você não vivenciou nenhuma dessas atividades, não há o que construir como resposta na sequência. Mas se você já vivenciou alguma delas, você deve colocar qual e ainda apresentar experiências e regras. E aí vamos então aos modelos de resposta. A imagem 1 apresenta uma corrida de velocidade, que pode variar entre 100, 200 ou 400 metros. Você deve colocar então a experiência que você teve nessa atividade, se você gostou ou não, e depois apresentar as regras que você lembra. Aqui eu coloquei algumas regras deste esporte. Caso seja necessário, pause o vídeo para verificar a resposta. A imagem 2 apresenta o goalball, tá? Você deve colocar novamente a experiência que você teve, caso você tenha realizado essa atividade, e algumas regras, como eu coloquei aqui abaixo para vocês. Na imagem 3, temos apresentado handbike ou handcycling, e, novamente, experiências e depois regras. Na imagem número 4, você deve então ter colocado se você vivenciou a bocha e quais as experiências que você teve com essa atividade, e depois colocar as regras que você lembra e aproveitar o que está aqui para complementar a sua resposta. É isso aí. Vamos então à nossa próxima atividade. Atividade número 4. Atividade número 4 coloca para vocês um texto aqui e depois solicita o seguinte: baseado na imagem onde se apresenta a falta de acessibilidade, esta imagem onde tem um aluno cadeirante, a escola e aqui uma escada, né? Mas pior que as calçadas sem rampa era o acesso à escola. E aí, baseado tanto na imagem quanto no texto, elabore um texto argumentativo apresentando sugestões para a melhoria da acessibilidade para as pessoas com deficiência, seja na escola ou em outros espaços públicos.
Para elaborar este texto, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que traz algumas redações com essa temática. Vocês podem acessar esse link e vocês encontrarão inúmeras redações que serão modelos que vocês podem utilizar para construir o que é solicitado nesta questão. O link dará acesso ao site apresentado aqui neste vídeo enquanto eu explicava. Quaisquer dúvidas, vocês podem deixar no campo de comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço, galera!